Isto aprendi eu como influencer. Agradeço-lhe, caso contrário não sabia respirar devidamente. Tenho sabido pela vida, sou asmático, uma pessoa normal, isto é, não fujo à regra. Segundo ele, alivia, não nos faz embrenhar nos territórios da raiva, mas já me sinto um bocado enraivecido só por ter feito este prelúdio. Queres ver que eu fui engodado com mais um embuste? Nós fomos feitos reféns por esse enxame de propaganda chalupa, os chalupas motivacionais, que são uma das minhas... é um dos tesouros do nosso século. Focando numa pessoa em específico, que é como quem diz, um tipo de pessoa, há balas para todos, há aljava inesgotável, há setas para todas as cabeças e para todas as maçãs. Guilherme Tell deu uma volta no túmulo para aplaudir e dançou samba, bichos carpinteiros no rabo. Fazemos uma espetada de maçãs em honra ao Guilherme Tell. A seta vai rumo à maçã que, em cima à cabecinha do menino, que por acaso é o filho do Guilherme Tell, que foi exumado de propósito para esta piada, e vamos buscar, temos todos os meios para raptar todos os filhos do Guilherme Tell nos diversos universos paralelos e pômo-los em fila, e a nossa seta vai passar no meio de todas as maçãs, fazendo uma grande espetada de maçãs. Os mais amigos do rigor, pessoas que raramente são bem-vindas neste podcast, dir-me-ão, cofiando a barba, que é como quem diz, questionando mais à esquerda. Essas questões não me dizem nada, quer questões com as quais nós possamos lucrar estupidamente como selvagens, como uma espécie de leoa empreendedora que sai fora da caixa e o mágico vestido de biólogo diz o que é que se passa aqui e ela mata 1, 2, 20, 100 gazelas, espatifa as gazelas todas e diz: está feito, agora vou para a China. E perguntam-lhe: mas isso faz sentido? Não, mas o século XXI é assim? É uma leoa que vai a caminhar para a sua humanidade? Não lhe chega, a sua fome é inesgotável. E nesse ponto, vamos lá ver uma coisa, rapámos a Juba ao leão, o leão quis mudar de sexo, pronto, e assim está enturmado com as leoas, só que não previu uma cena, agora tem de caçar também. O leão nunca foi muito esperto, vamos respirar fundo. O coach de produtividade, aquele rapaz que reza a lenda, às vezes acorda às 4 da manhã, e o padeiro que acorda à mesma hora, mas o seu trabalho assim o exige, fica a olhar para ele, eu vou rumo ao trabalho, cacetadas na massa, põe no forno, fico todo a suar e depois alguns põem-se em carrinhas, distribui pão e papos secos e cacetada se for necessário. E depois há um gajo que se levanta às 4 da manhã. Para quê? Para quê? Para escrever um diário à inglesa, um journaling. Ele acha mesmo que tem pensamentos dignos de um escritor francês do século XIX. Temos aqui o nosso Flaubert, temos aqui o nosso... eu nem vou dizer mais que eu arrisco-me a sair fora do século, mas essas figuras grandes do romance europeu, Balzac, Flaubert e por aí vai, Victor Hugo, isso é mais um bocadinho, é um bocado mais para trás, não é? Bom, eu nem quero saber porque eu não estou aqui para vos cuspir datas, e já que cuspimos datas, vou-vos dizer uma das minhas apoquentações mais recentes, e são várias. Já vamos ao coach de produtividade. Temos de falar nele no contexto mais amplo daquela coisa que desligaram as luzes e um gajo chegou, o que é que se passa aqui? O que é que vamos falar? Vamos falar de uma apoquentação. O político, vamos supor que o Montenegro é um político. O que é que tiramos aqui destas situações? Quando a coisa aperta, percebemos que o Montenegro não se ajeita. Se formos lançados por uma situação crítica, o Montenegro é uma salada de frutas. Eu já não lhe chamo banana porque, pronto, eu gosto de acreditar na multiplicidade de nutrientes que vai naquela cabeça. O gajo atira-se para falar com aquela certeza postiça de político. Dizem, mas o que estás a dizer não há bem a certeza. Tenho de falar com as pessoas que eu
inicialmente devia ter falado. Sim, senhor, assim vale a pena conduzir um país. Mas o que é que ele diz? E outros antes dele, e suponho que depois está a fazer escola, eu não vos posso adiantar uma data concreta. Ninguém interrompe. Ó senhor dos primeiros, em oposição, o que é que existe? Há datas abstratas? O rei não sei das quantas morreu em quadrado de círculo R2. E nós ficamos, o quê? Isso é um rótico? Ou é apenas um AVC posto por extenso? E ficamos sem saber. Não vos posso dar uma data concreta. É o prestígio de dizer merdas ou calhas? Sim, senhor. Se não conseguem dar datas concretas, dê-me datas abstratas. Durante muitos séculos isto parece que servia, mas se calhar não serviu. Era as pessoas que de antigamente, pronto, os gajos dos antepassados tinham a cabeça mais enfesada. Uma data era uma data. Pronto, é uma data. Os historiadores eram mesmo isso. Trabalhavam com datas. Agora, os historiadores do século XXI trabalham com datas concretas. Os do século XXII, aí é que vão começar a trabalhar com datas abstratas. Este morreu não sei quando, quadrado, ponto e vírgula, e depois traço e paz à sua alma. Os períodos históricos vão ser analisados assim, datas abstratas. Podem dizer, mas perde-se o rigor. Isso já está perdido há muito tempo, mas ganha-se em imaginação. Vai ser muito difícil um aluno de História ter negativa. Qual foi o período não sei do quê deste acontecimento? Vocês digam coisas ao calhas. Lembrem-se de um golpe de Street Fighter? Está certo. A Quarta Guerra Mundial, pois, está compreendida no baixo frente quadrado. Hadouken, conhecido como o período Hadouken. São coisas. O Sr. Montenegro revelou mais uma vez a sua ineficácia para dizer seja o que for. Quando olho para o Montenegro, faz-me sempre lembrar, parece-me o Pedro Teixeira da Mota vindo do futuro. A cara é a mesma, com mais de 30 anos em cima. Já não diz aquelas muletas, o crazy, let's go, se bem que era muito mais engraçado. Já voltamos ao apagão. O coach de produtividade acorda cedo para quê? Para escrever merdas. Agora estamos nisto. Outra parte, psicólogo vanguardista, que é o destes dias. Se tem um problema, escreve. Não escrevas, Não escrevas, porque depois do escrever para o editar é um passo e o mundo já tem tragédias que cheguem. E a malta mais bem posicionada na hierarquia social tem as portas abertas para dizer qualquer baboseira, seja na oralidade, seja na fatia de árvore denominada papel. Quando um gajo dá conta, está a ouvir baboseiras de classe alta. Vamos lá também ser sérios, as melhores baboseiras. Se é para ouvir baboseiras de classe alta. A humanidade precisa mesmo de pensamentos de alguém que acorda às 4 da manhã para escrever merdas. E normalmente é sempre centrado no eu. Isto potencia emprego. Não, está a tirar empregos a biógrafos. Ele acorda e ainda não é bem ele. Isto acontece com todos. Recordamos quem sou eu. Durante essa dúvida ele é biógrafo de si próprio. Não é uma autobiografia porque ele acorda, ele deita-se Joaquim e acorda Aníbal. E depois há ali um momento quando põe o ponto final do último pensamento. Vamos supor, entre aspas, pronto. Porque os humoristas podem levar aspas, as citações podem levar aspas, isto também pode levar aspas. Temos aqui uma remessa de aspas já para despachar. De seguida, o que é que ele faz? Põe-se numa banheira cheia de gelo e fica ali. Às vezes, várias vezes ao dia, estimula o meu pensamento e eu a pensar, porra, está a servir de muito. Eu nem quero imaginar num tempo anterior em que não fazias isso. Se o teu pensamento é magnificado graças a esse banho, eu nem quero imaginar nos tempos antigos em que tomavas banho como as pessoas normais. Se esta pessoa come sushi e toma banho rodeado de cubos de gelo, se eu fosse o mordomo destas pessoas, volta e meia lançava uma rodela de limão e punha um bocado de Coca-Cola. E durante este apagão ele deve ter pensado, vou ser produtivo? É o evangelho da produtividade. É preciso acordar cedo para ser produtivo. Já vamos aí para dissecar essa produtividade. A eletricidade acabou. Fica aqui, na banheira. E durante esse tempo ele parecia uma espécie de meio limão num jarro de sangria. Estava ali, começou a ficar todo oxidado. O limão não oxida. Pronto, é uma maçã, Deixem-se de tretas, Deixem-se de tretas. E estas pessoas têm uma ideia muito exótica da produtividade. Eu sou produtivo, ponho-me à frente do computador e faço merdas. Ou melhor, faço tutoriais de como fazer merdas. E nunca se chega a saber bem o que é que eles fazem. Ao menos o padeiro de um gajo tem a ideia do que é que eles fazem. Acordam cedo, amassam pão, sai um pão e o pão é vida. Metade do trabalho está feito, dado que é pão e circo. O circo fica a nosso encargo
Não acordo às 4 da manhã, mas acordo às horas que acordar, ponho o nariz de palhaço e o mundo está completo. Depois de comer pão, vou trabalhar e fazer a minha palhaçada. Isto assim não pode ser. O que é que podemos dizer do apagão, meus meninos? Não podemos dizer nada que vocês... Epá, foi um dia sem Trump. Foi um dia sem Trump. Não me parece um mau dia. Um dia sem Trump encheu-me de esperança. E eu quis partilhar nas redes sociais, mas não consegui. E foi chato que eu estava raivoso e epá, não tenho um alvo para me indignar. E andava às cabeçadas. Epá, isto sem ter algo definido na cabeça, custa fazer uma espécie de brainstorm de indignações. O gajo já está morto, não vale a pena chatear. Com o universo, não sei, pá, o universo não me está a dar aquilo que eu quero. E foi um dia que aproveitei para isso. Menos poluição luminosa, olhei para cima, o que é que são isto? São estrelas. Olha, comecei a unir os pontos, não tinha mais nada para fazer e fiz uma picha, a constelação Nabo. E pensei, olha, aqui está o passado da humanidade, o regime falocêntrico. São estrelas mortas. Fiz a constelação Cone e pensei, é isto, é para lá que eu quero ir. Sempre quis conhecer o espaço. Badalhoco, mas por vias insuspeitas. E só isto, não digo que mereço o panteão, mas mereço pelo menos uma cerveja fresca quando eu chegar à vossa... Porquê é que tu vais à minha casa? Não sei, pá, deixem-me... Pá, vocês também sempre presos a essas minudências, não vivem, pá, não vivem. Um nexo qualquer, antes de chegares a este ponto, tem de haver alguma coisa de permeio para que o salto não seja tão grande. É pá, digam isso às rãs, pá. Não podes saltar tão alto, tens de passar por todos os núfares. Ela volta e meia salta 2 ou 3 núfares, pá. E às vezes prega um salto, sai dos núfares, vai para a água. E ela pensa, olha, felizmente a água diz-me qualquer coisa, estava a ficar com a pele seca. Se eu fico aqui mais 10 minutos no núfar, atiro-me para essa prática macabra do skincare. Anda toda a gente maluca com o maior órgão, o vosso, o meu, eu tenho outro maior. Chega ao verão, ou mesmo antes do verão, que vocês também não sabem, eu não sei se é o tempo que está maluco, se são vocês que estão malucos. Um raio de sol, que em tempos quis dizer esperança, para vocês quer dizer verão. E assim não podemos interpretar um poema como deve ser. Está o poeta a dizer um raio de sol entra pela janela e vocês interpretam, bom, é a altura de ir para a praia e mostrar os cotos, o corpo e apanhar vitamina D. Vocês andam malucos com vitamina D. Eu sou de um tempo que a vitamina D nunca entrava nas conversas. A única vez que entrava era se saísse no teste. O ano todo sem vitamina D. Não havia nenhuma forma da vitamina D entrar nas conversas, pá. Não havia. Agora, volta e meia, epá, estás mais pálido. Vitamina D, estás com um ar pouco saudável. Estou morto, claro que estou morto por dentro, é claro que não estou saudável. Esta cor não pode ser, que isto é uma espécie de racismo subtil. Esta cor não pode ser, tem de ser a cor que vocês querem, não é? Tem de ser a cor que vocês querem. É o desprestígio do branco. O branco quis dizer pureza durante muito tempo, agora é mortandade. Pá, tu estás aí no hall de entrada da morte. Mais uma de mão, pá. Põe-te ao sol, nem que seja debaixo de uma arriba, e se não ficares mais douradinho, ao menos levas com uma pedra nos cornos e isso só te faz bem. Assim como steak não pode ser. E eu percebi também as maravilhas de estar perto de uma arriba, porque cheguei a uma praia, coisa que eu não fazia há anos. Mas isto está sol em todo o lado. E eu percebo que sou o bicho estranho. Toda a gente vai para a praia para apanhar sol. São as vossas cenas, mas eu preciso de sombra. Preciso de sombra. E onde é que há sombra? Em sítios onde estão assinalados, não se ponha aqui. Não, eu sou um homem livre, eu ponho-me aqui. E pode parecer estranho, estúpido. Concordo convosco, eu não estou aqui para criar atrito desse tipo. A não ser que peguem numa caixa de fósforos e aí aproveito o atrito para acender o fósforo. E esse fósforo simboliza o quê? Apenas um fósforo que não é a altura propícia para nos entregarmos a metáforas. Se eu ficar enterrado ali, deixem-me. Não, ficou soterrado devido a um desmoronamento de uma arriba. Deixem-me estar, pá, já estou enterrado, agora vou-me desenterrar. É o trabalho. Vão dizer aos meus pais, caraças, tenho de comprar um caixão. Deixem-me ali, sai mais barato, pá. Os bichos logo me iam de comer. Morro agarrado a um livro, que é dos meus sonhos. Este gajo gosta tanto de ler e às tantas não, só estava a proteger a cara do sol. Morreu com um Moby Dick no focinho.
É pá, ganda leitor, não pá, tapa-me a cara que eu sou muito frágil. Pá, entretanto houve aqui uma notificação, é pá, o mundo também tem que ter calma, não aguenta 20 ou 30 minutos sem mim, não aguenta. Vamos respirar a fundo. O que é que eu queria dizer em relação ao sol, vitamina D, a cor, já falámos, racismo subtil, mas já estamos noutros níveis. Quando não nos apresentamos com aquela simpatia postiça, já vamos aí, a simpatia postiça não me interessa. Acusam-me de ser frio, já me têm posto dentro de um copo de Coca-Cola, deixa-te estar aí que só te faz é bem. Fico em cima da rodela de limão como se fosse um colchão e eu estivesse numa piscina de Coca-Cola, como se fosse um youtuber. O facto de eu ser frio transforma-me num youtuber, coisa que agradeço. Pronto, a minha vida está para aí, é deixá-la ir como se eu estivesse ao rés de uma cascata. Aquele momento em que estava na horizontal, faz o ângulo reto. E quando faz o ângulo reto, nunca pensamos em geometria, pensamos é na vida. Isto tem graça só para mim. Eu suspeito que há uma pessoa ou outra aí muito distante. Epá, este é o meu humor. E é só isto. É aquela pessoa que nunca se riu de nada e ia se rir com isto. Passava o resto da vida sem se rir de mais nada. São essas pessoas que eu quero neste podcast. Há o impedimento da língua. É um impedimento se ela não quiser um linguado. Caso contrário, uma ponte. Uma metáfora gasta. E ela vai passando dos seus desejos por esta ponte movediça. De seguida a ponte quebra-se e pronto, a rota comercial do desejo fica suprimida. Agradeço a sua compreensão, que é uma coisa muito engraçada quando vemos, por exemplo, na bomba de gasolina. Abastecimento é feito pelo cliente, agradecemos a sua compreensão. Vocês estão a partir do princípio que eu compreendi. Estão a dar um salto. Primeiro houve esta transição em que ninguém me disse nada. Era uma altura, se calhar, que eu ainda não tinha carro. Havia o gasolineiro, um gajo cujo papel era pegar na mangueira, e eu imagino esse manancial de piadas que se perdeu. É o meu emprego de sonho, pegar na mangueira todos os dias. Tinha um sol de stand-up só à volta de piadas de mangueira. Esta transição, como está a acontecer um pouco por todo o mundo, entretanto o cliente também trabalha na empresa. O cliente, de repente, que era a coisa mais importante, tornou-se a base. A base que antes era feita pelo estagiário. O estagiário agora está acima e somos nós. Nós que não recebemos nada, nem cafés, nem podemos tirar fotocópias, nada. É que o estagiário às vezes é pago em papéis e assédio. Nós nem assédio nem cafés. Temos de trabalhar, pagamos para trabalhar e ficamos todos contentes. Há pessoas que já ficam contentes. Eu prefiro assim. Eu prefiro trabalhar de graça a ter uma pessoa que faça o meu trabalho. E ficam todos contentes e ajeitam a gravata e lá vão eles neoliberalismo, progresso e assim é que é. Tudo muito bonito. Vamos analisar, agradeço a sua compreensão. Não estou certo de ter compreendido o que aconteceu aqui. E esta compreensão no sentido, podemos avançar, há uma espécie de ligação empática entre nós. Isto vai ser assim daqui para a frente. Vocês estão a partir de um pressuposto errado. Comboio suprimido, agradeço a sua compreensão. Vocês nem vieram ter comigo, não sabem se eu compreendi isto, não sabem o meu estado. Vocês estão a invisibilizar-me. E é isto é que ninguém fala. Isto aqui, sim, não é falado. A invisibilização, tornar o cliente invisível e empurrá-lo para uma estrutura de poder. Estou a brincar, isto é só estupidez. Ninguém se mostra afetado por isso. Eu não estou num sítio que queira estar, eu sou obrigado. E a quem é que eu me vou queixar? É este o ponto. Vamos nos queixar a quem? Queixamos-nos à pessoa que eventualmente lá trabalha, ao gerente que lá trabalha, e a resposta é sempre a mesma. Mas eu não tenho culpa. Isto é daquelas coisas que eu nunca discuti em tempo real, mas que merece o nosso melhor miolo. É mesmo assim. Então quer dizer que vivemos no século XXI, sendo cristão ou não cristão, sendo crente ou ateu, todos nós vivemos com culpa, à exceção de gajos que, quando confrontados com estas perguntas, não têm culpa. És a única pessoa que não tem culpa no mundo. Foste abençoado, ou então és tantã. E se és tantã, como é que conseguiste isto? Percebo que são as cotas, mas depois vou falar com o teu superior, também diz que não tem culpa. O superior do superior não tem culpa. Isto é uma empresa de tantãs. Tantãs. Isto o quê? A empresa chama-se RG? E eu até faço a popa.
até faço a popa e eles não percebem a referência, e aí é que eu pego no cacete. Uma lembrança que eu trouxe quando fui à Idade da Pedra. Assim não pode ser, pá. Com quem é que eu tenho de falar? Porque tenho de falar com Deus? É o superior máximo. Chamem-me Deus. E lá não posso. Ninguém pode. Descendo os graus, o que é que sucede nestes particulares? Quando há um desaguisado visível, nós perguntamos. A primeira pessoa diz que não pode fazer nada. Abrimos guichês para poder dizer isto. Não podemos fazer nada. Eu é que não posso fazer nada, mas você suponho que pode fazer qualquer coisa. Mas se o meu superior estivesse aqui e o seu superior está aqui, não está. Nunca está. É que é muito engraçado. Nunca estão. Se vocês dissessem, está aqui uma mala cheia de dinheiro, ele aparecia. Mas se vocês insistirem, há um ponto que se dá uma magia. E eu acredito na magia. Eu sempre fui muito fã de fábulas e fadinhas. Se vocês insistirem, o tom ficar cada vez mais ríspido, e é aqui é que se dá a magia. O superior aparece. As palavras afetam a realidade. Afinal, os loucos têm razão. Eu insisti, a voz tornou-se mais áspera e, de um momento para o outro, começaram a aparecer superiores como cogumelos. O que é que precisa? Repetem o guião anteriormente dito pelo o vassalo. Chega a um ponto em que acham que o mesmo guião dito por outra pessoa com um crachá mais cintilante tem outro poder. Só que, do outro lado, supondo que eu estou do outro lado, estou intransigente. E ele, mas este guião não chega. E é este o momento que também é mágico, não a magia anterior de transformar qualquer coisa à nossa frente graças às palavras. É dos momentos mais mágicos do século XXI, quando alguém que acha que está no topo da hierarquia, seja do que for, percebe que saiu fora do guião. Ou este guião não dá para aqui. E quando o guião não dá para aqui, acontecem magias fabulosas. Vemos tudo a ruir. A relação que eles têm com as coisas, com a empresa, com aquilo que estão a dizer, com aquilo que disseram anteriormente. É um castelo de cartas que samba. É dos momentos mais agradáveis. E entretanto estou a ver um quadro de Bruegel, há um esqueleto a foder uma gaja. Detalhe de um quadro chamado O Triunfo da Morte. Parece que está o esqueleto a pegar por trás. E como que, caralho, estás a gritar, mas leva já a minha bandida. Isto são coisas que a pintura do século XVI nos diz, caso fosse capaz de falar connosco. Adoro estes momentos. Eu tenho registado alguns, não sei se isto dá eventualmente uma ideia maior. É aquele momento em que o guião vai até aqui, não serve, e entretanto, é verdade, eu não sou um César Mourão, eu não consigo improvisar. Começa a pôr em causa tudo o que disse anteriormente. Não se consegue desligar do que disse, porque aquilo é a terra firme que ele conhece. Sim. E entretanto, aqui é a magia. Mais uma vez, o poder da palavra. Alguém que no guião era grandiloquente, sem falhas, parecia norte-americano, categórico, sai do guião. Sou gago, eu sou gago. Agora, pronto, quando saem do guião são gagos. E isto é maravilhoso. Deixam de saber pronunciar as palavras, gaguejam, falam por monossílabos, que é muito bom porque eu tenho fraca memória, assim consigo decorar o que eles dizem. E chega a um momento que eles são acometidos por uma impotência tal, quase que me dão a carta de despedimento a mim, ao cliente. E eu quero isto, eu quero que me deem a carta de despedimento para dizer, está tudo despedido. Se eu trabalho nesta empresa há não sei quantos anos a não ganhar, não me deem salários, deem-me este poder de despedir pessoas. Porque o cliente tem sempre razão. Vocês gostam de alardear isto. Nas questões práticas já andam sempre neste ramo-ramo, ninguém consegue resolver nada. Todos os balcões, antes havia esta diferença, os balcões das repartições públicas eram conhecidos por esta burocracia. Um gajo pensa que está em vias de concretizar determinada coisa quando nos dizem tenha lá calma, que falta sempre um papel. No privado. É claro que as ligações são outras, mas quando um gajo se aproxima para resolver alguma merda, a merda eventualmente era resolvida. Agora não. Esses balcões transformaram-se em guichês de repartições públicas. Um gajo vai a um sítio qualquer, compra um eletrodoméstico que você devia ter comprado adicionado a garantia, uma extensão de 20 anos, devia ter trazido o cabelo pintado nesse dia, o seguro não sei do quê, você devia vir fardado com a roupa da empresa, assim não sei o que lhe podemos fazer. Mas vamos lá ver uma coisa, meus amigos. Falta estudar a mudança de personalidade. Fala-se pouco de saúde mental neste departamento.
Assim não estão bem, vocês não andam bem, vocês deviam ser todos psicanalizados. Querem vender algumas merdas, são as pessoas mais felizes do mundo, mais felizes, e nós pensamos que sou disponível para receber essa emotividade. Olha, é um mundo que vale a pena ser vivido. Olha-me para estas pessoas alegres. São as mesmas pessoas que volta e meia aparecem naqueles vídeos promocionais. Isto afinal o capitalismo dá saúde. Compram uma cena. Vou à minha vida, não posso ficar aí nas lojas. Quando regressamos, porque há um problema com aquilo que comprámos, vocês são outras pessoas. Aparecem-vos olheiras, não sabem falar, fogem e desaparecem. Vou ao armazém, mas nem sabia que isto tinha armazém. Eu espero 5 minutos e nunca é 5 minutos. Que relação tóxica é esta, pá? Que relação tóxica é esta? É preciso aumentar o tom de voz, como se começássemos gagos e terminássemos com um Pavarotti. E quando somos o Pavarotti, vocês, palmas, finalmente vai ser atendido. Parece que há esta triagem. Quem não for Pavarotti, deixem ir que os gajos desistem. Agora, quem for Pavarotti, temos que aplaudir no fim e resolver o problema. 99% das pessoas são vencidas por cansaço. Este detalhe não tinha comentado. Agrada-me cada vez mais, seja numa empresa, seja um empreendedor, quando o guião acaba e revela o embuste todo. Segunda-feira ocorreu o apagão, uma espécie de detox digital sincronizado. Não sei se ia de lançar uma crónica à volta disso. Tenho escrito, mas não sei se me apetece lançar. Entretanto, saiu um Roberto Gamito que testemunha o dia do apagão. Estava a falar com a minha namorada e pronto, está aí esses 20 minutos no Roberto Gamito. Saiu um peixe fresco também à volta do apagão. Saíram 2 tertúlias de mentirosos, o Manuel Monteiro, uma primeira parte de uma conversa, há de seguir outra, eventualmente, e com o Zé Pedro Rodrigues. 2 boas conversas, cada um no seu estilo. A do Zé Pedro Rodrigues, uma das conversas que eu mais gostei no capítulo da galhofa. Galhofámos muito. Boa conversa. A do Manuel Monteiro foi algo mais do foro didático. Porreiríssima, como seria de esperar. O que é que eu lancei mais? Cancãs. Lancei o episódio 200, se a memória não me falha, foi esta semana. Não sei se lancei mais. Grande episódio também. É um episódio mais alargado, 20 minutos, num estilo diferente, uma espécie de fusão entre ideias de podcast. Começou como Cancan, foi para o Duchamp, depois um bocado de Cabaret Rabelais. Uma cozinha de fusão. Houve ali Dragon Ball naquele episódio. Sai este e não sei se sai mais alguma coisa. Eu queria lançar um Cabaret Rabelais. E para a semana há de ser qualquer coisa nova. Em princípio, se não sair, vocês, não saiu. Será que eu consigo viver sem coisas novas? Conseguem? Não enveredem pela via daquela palavra acabada em filia? Não vão por aí. Filatelia? É isso mesmo, porra. Se vocês vão para aí, nunca mais vos falo. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.